Então, boa tarde a todos. O pessoal está entrando aí dentro, tudo ali dentro, já. Já estamos ali 17, está todo mundo adentrando aqui dentro a nossa live. Queria dar boa tarde a todos, agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui dentro e principalmente agradecer ao Jaime ter aceito o convite da MB para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o papel dos dirigentes nesse pós-pandemia, nessa retomada. Jaime, que eu tenho o prazer de conviver da amizade há 20 e poucos anos, aí dentro, 23 anos, 24 anos, e meu colega de conselho na Fogás, também uma honra muito grande, há quase 8 anos, e para mim, a pessoa mais bem preparada no nosso estado, aqui dentro, para dirigir como dirigente e como figura pública. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dentro, fazer uma pequena contextualização. A ideia é a gente falar um pouco, eu e o Jaime, vamos apresentar alguns slides, e vocês que estiverem nos assistindo podem colocar no chat perguntas, comentários, que após essas duas apresentações a gente vai respondendo as perguntas, a gente vai trocando ideias por aqui. Eu vou compartilhar essa tela da apresentação com vocês para a gente avaliar. Aqui, né? Então, o papel dos dirigentes, né, na retomada, a gente tem falado tanto de retomada, mas aqui a gente queria se concentrar no papel daqueles que dirigem organizações de diversos setores. Então, primeiro, só uma contextualização do lockdown do comércio gerou a crise. Então, na minha avaliação, não é o Covid que gerou a crise. O que gerou a crise foi o lockdown do comércio. Nós temos visto hoje de que os números em relação à saúde são muito diferentes daquilo que se imaginava e daquilo que se apregoava há 60 dias atrás. E essa crise, até agora, gerou 38 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos. Apenas em março, no Brasil, 2,3 milhões de pessoas ficaram desempregadas. A estimativa para 2020 é cerca de 12 milhões a mais de desempregados. Estou colocando sempre as fontes. Fechamento já de 600 mil micro e pequenas empresas no Brasil. Só em São Paulo, não está aqui esse dado, mas só em São Paulo se estima que cerca de 40% das empresas de restaurante, a Brasel estima, não vão abrir em São Paulo. A previsão de redução do PIB aí de menos 8% no Brasil e menos 6% nos Estados Unidos, isso do Banco Mundial e BID, mas eu acredito que possa ser mais, acho que também é a visão do Jaime. Queda drástica na arrecadação dos governos, aumento da inadimplência em todos os setores, alguns setores inteiros em risco, né? Hotelaria, aviação, restaurantes e bares. Hoje, a aviação fez uma previsão que a perda só na indústria de aviação comercial é de 84 bilhões de dólares. Perdas de liberdades individuais, econômicas, coisas seríssimas, né? O direito de ir e vir, o direito de trabalhar, ou seja, um risco altíssimo, aquilo que a sociedade levou séculos para conquistar e, de repente, a gente está colocando em risco. Absoluta incerteza de sobrevivência e recuperação econômica, ou seja, certeza não tem como ter, e altíssimos riscos sociais. Se Manaus, por exemplo, a gente tiver... Manaus é a primeira cidade, a primeira capital do Brasil em desemprego, dados antes do Covid. Primeira capital do Brasil em desemprego, o Amazonas é o 10º estado do Brasil em desemprego. Então, se a gente ainda trazer para Manaus 50 mil novos desempregados, 60 mil novos desempregados, olha o tamanho dessa situação. Então, assim, a crise foi instalada, esse é mais ou menos um quadro que se tem aqui. E aqui eu quero convidar, então, o Jaime, aqui dentro, para fazer a apresentação. Por favor. Então, tá bom. Obrigado, Marcos. Obrigado pela introdução generosa e boa tarde a todos os que estão aqui participando. Obrigado pela atenção e pelo interesse em nos ouvir aqui. Eu vou
trazer aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Estou acompanhando bem. Então, tá. Então, aqui a ideia é ver qual era o papel dos líderes antes da retomada e comparar esse papel com os desafios que se apresentam agora com a reabertura dos negócios de um modo geral. Como o Marcos falou, nós acreditamos realmente que as ações que foram tomadas com a boa intenção de conter a crise causaram muito mais danos do que propriamente o problema sanitário da doença do Covid. Mas, então, a questão aqui se refere a três coisas. O papel dos dirigentes em tempos normais. Eu classifico os três principais tópicos, que são os seguintes. O primeiro papel do dirigente é abrir caminhos. Abrir caminhos é abrir o seu negócio, conseguir as licenças, conseguir os fornecedores, conseguir os clientes, fazer os contatos, celebrar as parcerias que são necessárias. Ou seja, é papel dos dirigentes maiores das organizações abrir as portas para que o seu negócio possa prosperar. Essa é uma função inerente do papel de liderança em todas as empresas do mundo. O segundo aspecto importante é a transmissão da cultura e dos valores da organização. Definir claramente qual é a cultura, qual é o DNA. Né? Se uma empresa fosse uma pessoa, qual é a personalidade dessa organização? Quais são os valores que representam essa organização? Né? Quanto você adere a princípios como da integridade, princípios como do respeito, princípios como a busca de inovação, agilidade, resultados e etc. Então, a maneira como você transmite para a sua equipe e para os seus clientes e para os seus fornecedores a cultura e os valores da organização é uma tarefa essencial dos líderes. A forma, né, se uma empresa é uma empresa que busca mais resultados, se é uma empresa que apoia os funcionários, se é uma empresa que busca inovação, são traços da cultura. E esses traços são essenciais para serem transmitidos para toda uma organização. O terceiro aspecto, o terceiro papel dos presidentes, dos dirigentes das organizações é assegurar a continuidade e o avanço da organização, seja através de ferramentas organizacionais que busquem a eficiência operacional, sejam através de mapas estratégicos que assegurem um posicionamento diferenciado da organização junto ao mercado. Então, muito bem, eu consolidei esses três pontos como papel principal dos dirigentes em tempos normais. E de que forma é que esses três aspectos se manifestam agora, durante esse momento, vamos dizer assim, saindo da crise? Não é nem, na verdade, após a crise, porque a crise não terminou, a crise está mais ou menos pelo meio do caminho, para alguns casos ainda pode ser que ainda piore. Então, nesse caso aqui, o que é abrir caminhos aqui? O primeiro aspecto é, do ponto de vista do consumidor, identificar as mudanças que podem ter acontecido no comportamento do consumidor ao longo desse período. Sabe-se, por exemplo, que como muitos tiveram que ficar em casa, o recurso que estava disponível era os recursos de acesso à distância, de um modo geral, via digital. Então, aquelas organizações que estavam já com plataformas mais prontas para se comunicar, para comercializar, para fazer as vendas aos clientes pelos mecanismos digitais, tiveram uma posição, vamos dizer assim, melhor do que as demais durante esse período. Mas não foi essa só a única mudança, né? Provavelmente há mudanças de gostos, de preferências por produtos, o seu estoque provavelmente não vai mais ser certinho como estava antes. Então,
cabe ao dirigente decodificar quais foram as mudanças acontecidas no consumidor, né? Se o consumidor efetivamente vai mudar o seu orçamento de consumo, por exemplo, durante esse período. Ele provavelmente vai tentar poupar muito mais do que fazia antes, em razão das incertezas com relação ao futuro. E ao poupar uma fatia maior da sua renda, provavelmente ele vai deixar de consumir alguns produtos e passar a consumir outros. Então, cabe aos dirigentes tentar decodificar quais são as mudanças que estão acontecendo no comportamento do consumidor para poder, de alguma forma, reposicionar a sua empresa nesse primeiro momento. O outro aspecto é identificar mudanças na concorrência. É possível que muitos das empresas congêneres, dos seus competidores, tenham se reposicionado, ou tenham entrado em dificuldades e tenham ido pelo caminho de oferecer mais descontos, mais preço na competição, tornando, vamos dizer assim, a sua proposta de valor talvez um pouco obsoleta. Então, há necessidade de reavaliar, dentro desse contexto, né, se a mudança do consumidor mais a mudança da concorrência requer uma reavaliação da proposta de valor entre, vamos dizer assim, mais serviços, mais atendimentos ou mais preços, dentre as várias outras combinações possíveis nessa área. E ainda nessa área de abrir caminhos, reposicionar a empresa para um novo momento, e rever a comunicação com os clientes. De que modo é que essa crise impactou a sua forma de se comunicar com os clientes e se você está efetivamente usando as mídias corretas, né? Se ainda é televisão, rádio, jornal, outdoor, ou se efetivamente você comunicar via aplicativo, via WhatsApp, via SMS, via mídias sociais, via blogueiros, ou que seja, se tornou um mecanismo mais eficaz. Portanto, eu vejo que essa obrigação das direções das empresas de abrir caminho, ela pode ter mudado substancialmente ou parcialmente durante essa crise. O segundo aspecto, como eu falei, é a transmissão da cultura e de valores, né? E eu acho que o ponto mais importante das lideranças nesse momento é a serenidade em lidar com a crise. É impossível gerenciar uma organização em pânico ou com uma dose muito grande de ansiedade e de angústia, ou de depressão, em muitos casos. Portanto, é preciso ter a força e ter a serenidade para enfrentar as muitas dificuldades que a maioria das empresas, infelizmente, tiveram. Sabe-se que aproximadamente 80% das empresas tiveram substanciais perdas no seu faturamento durante a crise. Teve aí um 15% que conseguiu manter, geralmente as empresas de supermercados, farmácias, alguns segmentos de combustíveis, etc. E um pequeno número que efetivamente cresceu, que estão nas áreas de comunicações, nas áreas de teleconferência. O Zoom, a plataforma que nós estamos usando, é um exemplo disso, ou empresas que estavam lá fornecendo material de limpeza, material de higiene, etc. Então, novamente, cerca de 80% teve desafios, ou está tendo desafios muito grandes, e que tem que trabalhar com serenidade para resolver as pendências. Não adianta colocar a cabeça embaixo do tapete achando que tudo vai se resolver sozinho. Eu tenho visto alguns empresários, inclusive, com receio que a economia reabra. Eu já vi depoimentos de alguns que é melhor não reabrir por enquanto, né? Esse receio é uma evidência de que você está com dificuldade para enfrentar as pendências, para enfrentar os desafios que estão pela frente, né? Nenhuma empresa deveria ter receio de reabrir, na minha opinião.
Acho que todos deveríamos ansiar por esse momento de reabertura e reatividade, ainda que ele seja gradual. Também, dentro da organização, é absolutamente importante mostrar que você continua confiando na organização com relação ao futuro, né? E apontar uma nova direção para o percurso. É importante comunicar aos seus colaboradores, aos seus fornecedores e, eventualmente, aos seus clientes, como você vai estar se posicionando, né? Que você existe, que você estará pronto para atendê-los e a caminhar juntos nesse processo. Ainda dentro da organização, é preciso mobilizar a equipe de acordo com a cultura da organização. É claro que todos nós tivemos que fazer numerosas ações de adaptação para continuarmos a funcionar na área sanitária, na área de higienização e etc. Mas também é importante realinhar os incentivos. Aqueles que tiveram que tomar decisões duras de redução de funcionários, ou de suspensão de contratos de trabalho, ou de redução salarial, precisam, nesse momento, realinhar esses incentivos e começar a transmitir para os seus colaboradores, efetivamente, como você visualiza o futuro e qual o papel de cada um nesse processo. Portanto, essa é a minha visão aqui sobre o item 2, que é a transmissão da cultura e de valores da organização. O slide 3 fala sobre assegurar a continuidade e o avanço da organização. Aqui, nós precisamos trabalhar para corrigir os muitos desequilíbrios que aconteceram durante essa crise. Foram períodos em que os recebimentos e os pagamentos se descasaram completamente e que houve um número de litígios, né, e de confrontos entre você e os seus fornecedores, às vezes entre você e os seus clientes, né, entre você e os seus funcionários. Eu acho que aqui é hora de buscar corrigir esse desequilíbrio. Você vai continuar precisando de todos esses grupos para continuar funcionando a sua organização, e a minha recomendação é que se buscasse minimizar esses litígios, sair dessa crise com muitos acordos, mas poucos litígios judiciais, porque isso vai demandar muito do seu tempo no futuro. Você vai achar que você está fazendo alguma coisa, mas na prática você está impedindo a sua organização de crescer. O segundo aspecto é ajustar o balanço e o caixa da empresa. Todos tiveram desafios com relação ao gerenciamento do caixa, né? Há quanto tempo dura o caixa da organização? De que maneira é que eu vou me preparar para lidar com uma queda tão grande no faturamento, de um lado, e de outro lado eu tenho boa parte das despesas que continuam existindo, ou algumas que eu consegui adiar, mas isso, de um modo geral, desarticulou enormemente o balanço e o caixa da empresa. E isso não parou ainda. Você vai ver que, provavelmente, a maioria das organizações vai ter um momento mais difícil de caixa agora, nos próximos meses, quando os incentivos governamentais vão começar a diminuir e começam a retornar aquelas obrigações que foram adiadas ou os empréstimos que foram colocados mais para frente. A minha recomendação aqui seria que se haja com bastante rapidez para tentar corrigir esses desequilíbrios na organização, que o empresário seja bastante disciplinado em listar todos os aspectos que mudaram da empresa dele, nessa questão contábil, na questão financeira, e onde é que ele pode agir e colocar isso assim do lado mesmo numa lista a fazer, e de tal modo que isso possa ser equacionado com rapidez nas próximas semanas. O outro aspecto aqui é
o registro e a internalização de aprendizados, né? Nós estamos aqui usando o Zoom, que é uma nova ferramenta. Essa ferramenta serve não apenas para a gente fazer uma apresentação com um número de participantes como nós vemos agora, mas serve também para, por exemplo, diminuir o número de viagens. Muitas próximas organizações, dentro da sua empresa, se você tem filiais, você pode fazer reuniões com essas filiais ao vivo. Isso tudo já existia antes, mas agora ficou muito mais claro a utilização dessas ferramentas, né? O trabalho em home office, por exemplo, aqueles que fizeram testes e alguns funcionários têm algumas funções que foram muito bem nessa área e outras menos, né? Então, saber efetivamente internalizar esses aprendizados de tal modo que a empresa saia da crise com um grau de eficiência maior. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós não podemos voltar ao que nós éramos antes. Nós não podemos desperdiçar a crise. Temos que sair dela com aprendizados, com custos menores, com maior eficiência. Foi possível ver também, durante essa crise, quem efetivamente estava do seu lado, quem não estava, tanto em termos de fornecedores, como em termos de funcionários, como em termos de clientes. Foi possível ver mais de perto aqueles que tinham mais produtividade na sua organização. Então, todos esses criou oportunidades para até eventuais promoções futuras ou, em outros casos, demissões de pessoas que você pôde acompanhar de perto o trabalho e que não produziram tanto. O outro aspecto importante aqui é que a crise identificou ou permitiu a identificação de muitas resiliências. Qual foi o lado do seu negócio que continuou funcionando? E qual foi o segmento que efetivamente sofreu mais? Isso é um aspecto que deve ser levado em consideração, porque em crises futuras é provável que esse comportamento se repita. Onde é que estão algumas oportunidades novas nesse processo? Criou-se, eu já vi alguns empresários que já trocaram de pé rapidamente, pessoas que atuavam no ramo da química e passaram a vender álcool gel, passaram a fazer detergentes, passaram a fazer produtos de limpeza, identificaram oportunidades. Outros que se reposicionaram rapidamente e começaram, mesmo não tendo plataformas digitais bem estabelecidas, começaram a vender por WhatsApp e por outros mecanismos e com isso conseguiu, de alguma forma, se sustentar. Mas o ponto é, onde é que estão os aprendizados, onde é que estão as oportunidades? É muito, muito importante. Eu acho que essa crise vai nos dar uma última oportunidade para as empresas a se digitalizarem. Então, foi um aprendizado grande. Aqueles que ainda não tomaram a consciência de que precisam avançar na digitalização, eu espero que essa crise tenha sido suficiente para convencê-los. E o aspecto aqui não é quanto vai custar a digitalização, né? E se isso vai valer a pena, se isso se justifica o investimento nesse processo. A pergunta não é essa. A pergunta é: se eu não fizer, quanto é que isso pode custar para a minha organização? Não é quanto vai custar para fazer, mas quanto vai custar para deixar de fazer e ver todos os concorrentes avançarem, ocuparem esse mercado e, eventualmente, me colocarem para fora do negócio. Portanto, eu acho que esse é um aspecto assim, muito, muito importante que precisa ser revisto e eu diria que é urgente a avaliação por vários tipos de negócio, da adoção de plataformas digitais. Eu tenho dito, tem inúmeras plataformas, mas o Shopify é uma das plataformas rápidas que você, em questão de horas ou dias, no máximo, você consegue colocar o seu negócio já numa plataforma digital, que pode entrar, eventualmente, no marketplace, que pode entrar em algum tipo de movimento, de venda de e-commerce digital, dependendo do seu negócio. Mas quem está na área de serviço, certamente também existem outros mecanismos. Então, por fim,
eu diria que a crise nos permitiu abrir assim uma janela sobre o futuro. Nós vimos o que vai acontecer, o que iria acontecer daqui a 3 anos, nós vimos que aconteceu em 3 meses. E ao retomarem os negócios, uma parte disso volta ao que era antes, mas não tudo. Mas sendo que agora nós já conseguimos enxergar o que está à nossa frente. E essa, vamos dizer assim, foi a grande oportunidade que abriu essa janela. E agora nós sabemos o que vai vir, com um pouco mais de clareza do que nós tínhamos antes, com um pouco mais de convicção do que nós tínhamos antes. Portanto, essas são as minhas considerações sobre o que os empresários podem fazer nesse momento. Eu vou devolver, então, a palavra aqui para o Marcos para fazer a parte dele aqui. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Jaime. Você estava falando da mudança de comportamento do consumo. Hoje nós tivemos aqui na MB um cliente nosso que é da área de cosméticos, né? E a gente elaborou uma apresentação para eles, e aí a gente viu aqui dentro de uma pesquisa que o Google fez. Olha que interessante. Na pesquisa do Google, a pergunta como fazer sobrancelhas em casa aumentou 1.150%. Ou seja, a máscara, né? Então, todo mundo foi tentando trabalhar a sobrancelha. Essas são grandes mudanças aqui dentro que a gente vai aprender a lidar. Vou compartilhar também aqui a tela com vocês. Então, aqui, qual o papel dos dirigentes, né, na retomada do trabalho? Dentro da minha visão, já me colocou a dele, sempre muito próximo às nossas visões. Eu queria iniciar colocando essa frase de Churchill. Se você está atravessando o inferno, não pare. Então, acho que a primeira situação que os dirigentes precisam colocar é: se nós vamos atravessar uma crise que a gente não sabe se é 1 ano, 2 anos, 3, 4 ou 5, não pare. Então, está aqui a genialidade de Churchill nos mostrando aqui dentro a coragem e a necessidade. E aqui eu dividi, primeiro, o líder dele mesmo. Acho que o grande papel do dirigente é ser líder dele mesmo. E isso, primeira coisa, precisa saber o que quer e o que ele não quer. A MB tem discutido bastante com empresários, por exemplo, que estão com dificuldade de estrutura de capital, mas não sabem se querem arriscar ou não o seu patrimônio como garantia real em buscar capital. Quer queira ou quer não, o empresário precisa tomar uma decisão. Ele quer realmente investir na empresa, ele vai se colocar buscando realmente trabalhar e arriscar colocar suas fichas dentro da empresa, ou não, ele quer preservar, por exemplo, patrimônio. Mas ele precisa saber o que ele quer e o que ele não quer. O Jaime comentou de linhas de produto, de mix, de filiais, unidades, pessoas, clientes, parceiros, mas ele precisa olhar para si mesmo, né? O líder precisa olhar para si mesmo, o dirigente precisa olhar para si mesmo e saber o que ele quer e o que ele não quer. O Jaime chamou também isso de serenidade ali dentro, né? de posicionamento. Acho que isso é fundamental. Outro item, tem que transpirar esperança, vontade e energia. Tem que transpirar esperança, vontade e energia. Então, a gente viu empresários durante esses 60, 70 dias, onde muitas vezes as suas empresas estavam trabalhando e ele mesmo não estava. Ele estava em casa, em home office, 60 dias. 70 dias. Isso não é o que se espera. Ele precisa mostrar aqui dentro esperança, vontade, energia. Está ali dentro realmente com muito gás. Tem que estar preparado para trabalhar seus sentimentos de perda. Muitas vezes você ia ter um ano maravilhoso, a crise veio e levou isso de você, e isso é uma perda. Ou a perda pode ser aqui dentro, você estava com um caixa extremamente equilibrado e você passa de um caixa equilibrado para a necessidade de fazer novos endividamentos. Então, às vezes você vai ter que fechar uma unidade sua, uma filial ou uma parte do seu negócio. Então, você tem que estar preparado para trabalhar esses sentimentos de perda que pode acontecer. Isso aqui dentro tem um grau de coragem consigo mesmo, de autoconfiança muito importante. Tem que cuidar de si. Saúde, aparência, vitalidade física. A gente está fazendo toda hora aí dentro reuniões via vídeo. Deve ter acontecido com vocês
de fazer uma reunião via vídeo com o empresário que estava sem a barba por fazer, estava desleixado. A sensação que ele estava é que ele estava em depressão. Para mim, isso não pode acontecer. Quem está dirigindo, ele tem que estar cuidando de si, tem que estar cuidando da sua saúde, sua aparência, sua vitalidade física, porque senão é impossível demonstrar essa energia, essa esperança, essa vontade. E a sua equipe vai estar olhando para você o tempo todo. Todo mundo vai estar olhando para você para saber qual o tom que você está dando. Mais do que tudo, o exemplo aqui dentro é absolutamente necessário. Tem que se posicionar para o espelho. Novamente, né? Tem que olhar para o espelho aqui dentro e ter a grandeza de saber que vai ter que atravessar aqui dentro um inferno ou um deserto, um inferno que o Churchill disse, ou um deserto grande, ou uma necessidade grande de se reinventar, mas tem que ter coragem de olhar ali dentro e saber que vai trabalhar e muito. Não vai trabalhar menos. Eu tenho clientes, por exemplo, que estavam pensando em entregar o bastão ou reduzir o seu tempo de trabalho, o seu ritmo, nos próximos 2, 3 anos. Provavelmente não vai ter condição de fazer isso. E vai ter que encarar isso, e isso é necessário. Que ele está aqui dentro agora, muitas vezes tendo que ir lá de novo, se reinventar de novo, participar de uma reunião de novo. O Jaime colocou um item que eu achei muito importante, tem a ver com isso, as pendências. Muitas vezes, quem não estava mais acostumado a discutir pendências pequenas vai ser obrigado a discutir pendências pequenas e com energia. Não, tem muita coisa que não vai dar para delegar, que vai ter que acompanhar proximamente ali dentro. Então, isso, para mim, exige aqui dentro um grau aqui dentro de coragem pessoal muito grande. Tem de ser um exemplo da capacidade de superação. Não tem a menor dúvida disso. Ou seja, se toda a nossa equipe vai estar olhando para a gente o tempo todo. Os clientes vão estar olhando para o líder da empresa o tempo todo, o dirigente da empresa, os fornecedores, os parceiros, o banco. Todo mundo vai estar olhando como esse dirigente vai estar reagindo. Então, mais do que tudo, nós precisamos ser um exemplo da capacidade de superação. Nós precisamos ser um exemplo de pessoas que voltam a estudar, voltam a pesquisar, voltam a utilizar recursos novos e que mostrem para as pessoas de que mudar é necessário, é importante, ser flexível é o que vai fazer com que a gente sobreviva. Então, ali, o líder como ele mesmo. E eu dividi aqui dentro o líder da reinvenção na sua empresa. O Jaime também citou aqui dentro a questão da reinvenção. Tomada de decisões com discernimento e firmeza. Não tem como. Agora, decisões precisam ser tomadas. Decisão de fazer um novo empréstimo, decisão de mudar a forma de concessão de crédito, a decisão de tomar um grau de risco maior ou menor, a decisão de fazer uma parceria, às vezes até com um concorrente ou não, a decisão importante sobre a cultura da empresa. O Jaime falou muito da cultura, eu também acho fundamental. Eu preciso, muitas vezes, flexibilizar a minha estratégia, mas mantendo a minha identidade, porque é a minha essência, a minha personalidade. Isso vai exigir discernimento e, ao mesmo tempo, firmeza. As pessoas vão estar esperando isso. Inteligência organizacional. É muito importante a gente avaliar o nosso grau de inteligência organizacional. Será que esses 3 anos em 3 anos em 3 meses, como o Jaime falou, será que nós temos dentro de casa as competências, o capital intelectual para isso? Ou às vezes a gente vai ter que buscar e nós vamos ter que encarar isso? Às vezes você está lidando com uma empresa que tem anos que não faz uma contratação de um executivo de fora ou de uma mão de obra mais especializada fora, porque consegue produzir dentro. Só que agora, esse tempo encurtou muito. E, às vezes, essas competências organizacionais não estão dentro de casa. Como é que eu vou reagir a isso? E se o seu parceiro de tecnologia, aquele que é o seu parceiro de tecnologia, também ficou. Ou seja, ele estava aprendendo com você. E agora não tem como, você vai ter que digitalizar mais rápido. Será que você consegue ou não manter esse parceiro? Então, ou seja, vai exigir um grau de inteligência organizacional e quem vai estar na frente disso é o líder, é o dirigente. Digitalização, o Jaime comentou muito, é absolutamente fundamental a gente digitalizar os nossos processos com a finalidade de aumentar a eficiência e a produtividade. Não é digitalizar por digitalizar, é digitalizar dentro do sentido de alcançar o cliente de uma maneira mais fácil e com um custo menor. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer em digitalização e, como o Jaime falou, não é uma decisão mais do quanto você vai investir ou não investir. É se você não digitalizar ou
Se você for muito moroso nessa digitalização, você pode não conseguir ter um grau de competitividade que te mantenha. Estratégia é a hora realmente de rever posicionamento, avaliar a sua estratégia, avaliar se a proposta de valor sua continua ou não continua, se há uma necessidade de flexibilizar seu mapa estratégico ou não, ou você vai, talvez, reforçar mais a estratégia, será que seu mix de produto é o mesmo, sua proposta de valor continua sendo aceita ou não. É um momento, e quem tem que capitanear isso é o dirigente, não dá para delegar. Tem que trabalhar para impulsionar as vendas. Nesse retorno, principalmente, nós vamos ver muita gente com medo. Não só esse medo que foi colocado em todos por essa situação sanitária, ao meu ver, absolutamente desmedido, não somente isso, mas o medo, por exemplo, de endividar, de fazer uma compra, até porque vai ter em risco o seu emprego, vai ter em risco dentro de sua capacidade de pagamento. Então, nós precisamos ser criativos aqui dentro de criar formas de impulsionar vendas e impulsionar vendas mantendo a qualidade dessas vendas. Não é só vender, porque senão nós vamos ter problema de inadimplência. Então, vai precisar aqui dentro de muita criatividade. Então, eu acho que também é essa a apresentação, e aí volta para o Churchill aqui dentro, quer dizer, se você está atravessando o inferno, não pare. Então, não dá para ficar em casa. Agora, muitas áreas vão voltar semana que vem. E hoje eu falei para um grupo de empresários que estiveram aqui dentro comigo do varejo, eu falei, quem tem que estar na loja é vocês. Vocês têm que estar lá, abrindo, esperando os clientes, mostrando para os clientes que estão felizes com a volta deles, mostrando para a equipe que isso agora é uma oportunidade. Então, nós precisamos, e o dirigente, os líderes precisam ter um grau de energia que muitas vezes eles não estavam mais preparados para ter. Mas agora, se ele quer fazer a sua empresa não somente sobreviver, mas crescer, evoluir, conseguir realmente passar por esse deserto, ele precisa realmente não parar. Então é isso, eu vou abrir aqui dentro para a gente. Vocês podem participar pelo chat, aqui dentro, mandando aqui dentro para mim, para o Jaime, perguntas aqui dentro, e a gente vai trocando ideias. O Jaime também tem acesso aqui dentro às perguntas, né? Ok, Jaime? Está acompanhando aqui também? Tá. Tem uma pergunta aqui do Sandro Breval, acho. Olá, Sandro. Pode respondê-la. Sobre a transformação digital, se ela deve ser focada em ganhos de eficiência, por exemplo, no caso do segmento industrial, seria na manufatura diretamente, ou se deve contemplar processos, cultura de um modo geral. Olha, como você sabe, a digitalização é um processo transversal, ele atua em toda a organização, né? E faça aquilo que for mais fácil logo. Essa é a minha sugestão, né? Não espere o difícil, porque isso pode demorar. Então, se existem muitas etapas de uma organização, muitas etapas da cadeia de valor em que uma empresa atua, seja na compra, seja no relacionamento com o cliente, seja no relacionamento com o fornecedor, de um modo geral, ou seja, numa automação industrial. Eu acho que não há alternativa. Você vai ter que avançar em todas as áreas, mas avance primeiro naquilo que for mais fácil, naquilo que estiver ao alcance dos recursos da sua organização. Eu quero lembrar que, junto com essa crise, vem uma dramática redução nas taxas de juros no mundo inteiro. Essa redução nas taxas de juros permitiu que muitos investimentos se viabilizassem, investimentos que antes não seriam viáveis. Então, esse foi um lado positivo da crise. Há talvez uma disponibilidade maior de crédito por parte das instituições, não tenho muita certeza, tenho ouvido ainda alguns relatos de dificuldade, mas as taxas de juros são definitivamente menores agora do que eram há 6 meses atrás ou há um ano atrás. E isso vai permitir às organizações fazer esses investimentos. Mas a principal mudança é efetivamente na cabeça dos empresários. É mobilizar a organização para o imperativo da digitalização. E aqui, como eu falei, comece
por onde for mais fácil para a sua empresa. Pode ser, a digitalização pode atacar dezenas de áreas, inclusive as áreas de gestão dentro da organização e outras. Mas, enfim, não sei se eu concluí aqui. Tem outras perguntas aí, eu acho que o Marcos pode pegar a próxima. O Fragmar pergunta para a gente a importância das empresas passarem a utilizar uma cultura de data drive, né, para auxiliar os líderes a tomar decisão, ou seja, orientação a dados. Com absoluta certeza, nós vamos precisar de informações boas, muitos dados, a gente já vinha acumulando bastante dados ao longo do tempo, falando em Big Data, em Data Science, mas isso eu acho que é importante. Mas a questão isso não vai tirar da gente o discernimento, a capacidade da gente de discernir sobre isso, né? Eu acredito que sim, mas eu acho que a cultura da organização ela pode ser ajustada, mas ela não pode ser alterada. Quando uma cultura é alterada, principalmente dentro de um curto espaço de tempo, o que acontece é uma perda de identidade. E as pessoas dentro da empresa não sabem mais como se portar ali dentro porque não conseguem. É como se tivesse alguém com transtorno de personalidade. Obviamente, vai precisar de informações bem acuradas. E aí o Jaime colocou a questão da digitalização. E, de novo, eu acho que algumas decisões difíceis vão ser tomadas porque, às vezes, o seu parceiro tecnológico não está bem preparado. Às vezes, ele também não estava preparado para isso. E, às vezes, você tem que deixar de ter esse parceiro para buscar outros. E o Jaime falou que reinventar a roda realmente é uma besteira. Aquilo que estiver pronto, mais rápido, a gente tem que buscar. Jaime, tem aqui dentro, olha, do Tunico. Aqui. Não estou ouvindo. Aqui, ó, o microfone dele. Ele está mutado. Ah, tá. Jaime, acho que está mutado. Agora. Então, a pergunta é se vai haver uma concentração ainda maior do varejo de eletromóveis pela expansão dos grandes players nacionais. Nesse momento, eu diria o seguinte, o mundo vai mudar em 20%. 80% vai voltar para o que era. E isso vai dar a impressão para muita gente que eles não precisam fazer ajustes. Mas você vai ficar disputando agora só 80% do mercado e não mais os 100% de antes. Então, isso responde, em parte, se vai haver uma concentração. A minha resposta para isso é: eu acredito que sim. Eu acho que vai haver uma concentração em todos os segmentos, com poucas exceções. Mas, certamente, no varejo, em razão do e-commerce, dos avanços que já vinham acontecendo, mas que se aceleraram ultimamente, eu acredito que vai haver uma concentração. Infelizmente, para as empresas de menor porte. Para as outras empresas já estruturadas, como é o caso da sua, Tunico, eu acho que é uma oportunidade de crescimento também. Então, mas aqui, eu acho que precisa correr, se por acaso não houve um avanço na velocidade ideal, que eu acho que esse é o momento para começar a correr, e como o Marcos falou aqui, se você está se sentindo no inferno, então tem que caminhar mais rápido, né? Portanto, eu acho que sim, que vai haver uma concentração. Essa é a minha opinião, de um modo geral, no mundo, aliás, não só aqui no Brasil. Tem uma outra pergunta que eu te passo aqui. Essa próxima pergunta do Adélio Barofaldi, CEO do Grupo Rovema, lá de Rondônia. A gente teve, inclusive, um dia contigo tomando um café muito gostoso, muito produtivo lá no Arapari. Fica à vontade para responder. O Adélio está lá em Rondônia e o Adélio está tentando liderar lá também os empresários de Rondônia nessa retomada. Obrigado, Adélio. É um empresário que muito me impressionou pela sua qualidade empresarial. Mas a pergunta é se a segurança do consumidor vai voltar ao normal ou vai demorar. Eu acho que vai voltar ao normal. Com toda sinceridade, eu não acho assim que o mundo mudou para sempre, não. Eu acredito que vai voltar, sim. Vai demorar um pouquinho mais, mas, como eu falei, pela insegurança com relação ao emprego, com relação aos gastos que a maioria dos consumidores foram obrigados a fazer e que não foram repostos. Você gastou da sua poupança 10%, 20%, 30% e agora quer repor naquela sua poupança com vistas à sua aposentadoria, com vistas
uma segurança para a sua família. Então, eu acredito que ela vai voltar ao normal. Prazo de tempo, sinceramente, eu acho que aí talvez de 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos. Eu vou dar um espaço grande porque, efetivamente, nós não sabemos quais são as consequências que ainda estão pela frente com relação a essa crise, nem da parte sanitária e muito menos na parte econômica, né? Que pode estar vindo por aí uma inflação maior em razão dos gastos que os governos fizeram. Ainda não está se sentindo isso hoje, não nos produtos essenciais, mas já está começando a inflação a se refletir nos ativos, nas bolsas de valores, em outras coisas assim, isso já. Então, eu acho que vai voltar ao normal, mas, por enquanto, ele ainda está com a confiança muito abalada, eu diria, os próximos 6 meses. Na China, o que a gente viu foi que voltou aí a 70%, 80% do que era, e ficou nesse patamar. Então, a minha sugestão é de que a gente prepare a nossa organização para ela conviver bem, para ela ser rentável a um nível de 70%, 80% de vendas do que era antes. Uma pergunta aqui do Sidney. Sidney é executivo lá da cachaçaria do Dedé. Essa pergunta é de $1 milhão, né, gente? Qual a expectativa de tempo com a retomada da economia, patamares a pré-pandemia? Né? Eu vou deixar o Jaime aqui dentro de responder, mas é a minha visão de que isso, felizmente, vai demorar bastante. Mas eu vou deixar o Jaime aqui. Olha, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um serviço. Se você é um cabeleireiro, né, eu acredito que isso vai voltar gradualmente. Até no primeiro momento vai ter uma demanda reprimida, e depois vai voltar gradualmente, como a maioria dos serviços. Você talvez tenha que tomar alguma precaução a mais, apenas para dar segurança ao cliente. Não que eu acho que isso vai fazer muita diferença, mas os clientes querem se sentir um pouco mais seguros e precisam, talvez, de que você demonstre que está tendo alguma precaução sanitária, de um modo geral. Acho que os serviços estão impactados por isso, né? No comércio, como eu falei, também acredito que vai voltar, mas não exatamente igual. O comércio será altamente impactado por esses 2 vetores. Primeiro, a digitalização, eu acho que aí vai voltar a 80% do que era, 20% não volta mais, vai para a área digital, a não ser que você esteja na área digital, então você não vai capturar esse movimento. E o outro aspecto é a questão do comportamento do cliente diante da redução das suas reservas de poupança. Então, isso criou uma insegurança, essa insegurança pode demorar. É típico, em toda recessão, no mundo inteiro, toda vez que há uma recessão, a taxa de poupança cresce, porque a insegurança aumenta. Portanto, eu acho que no segmento do comércio vai voltar para 80% do que era, e por tabela, a mesma coisa na indústria, né? A indústria é um reflexo, os produtos da indústria passam pela comercialização das empresas atacadistas e varejistas. Então, eu acredito que seria muito parecido. Se você está num segmento de serviço, por exemplo, de alto impacto, como é o caso de hotéis, restaurantes e viagens, e etc., eu acho que vai ter várias histórias diferentes. Por exemplo, eu acho que os hotéis de selva, por incrível que possam parecer, eu acho que eles vão se recuperar melhor do que os hotéis que eram voltados para o público comercial de negócio. Eu acho que o público de negócio, os hotéis de negócio vão estar mais impactados até por conta desses mecanismos que estão sendo maciçamente adotados agora, como teleconferência e etc. Então, acredito que vai haver histórias diferentes nisso aqui. Não dá para comentar todos os segmentos, mas, de modo geral, é isso que eu penso. Tem uma pergunta também na sequência para você, Jaime, também do Tonico, sobre a questão do descontrole fiscal. Você até comentou um pouco, se poderia gerar aumento de inflação.
Olha só, os governos jogaram trilhões, literalmente. Essa não foi uma crise de milhão e nem de bilhão, foi crise de trilhão. Jogaram trilhões de reais, trilhões de dólares na economia a mais. Nesse primeiro momento, como ainda há uma lentidão na velocidade da circulação dos recursos, a inflação não apareceu. No segundo momento, não há como impedir que ela retorne. Né? É o caso clássico de dinheiro demais correndo atrás da mesma quantidade de produtos, ou até, em alguns casos, uma quantidade menor de produtos disponíveis. Então, a minha previsão é de que vai haver um retorno da inflação. E quando ela voltar, a inflação ela tem uma dinâmica própria, mesmo que o governo tome medidas para contenção, como elevação de juros, corte de gastos e outras coisas assim, não será suficiente para estancar a inflação subitamente. Eu acredito assim que a partir do ano que vem nós vamos ter números de inflação talvez nos 2 dígitos aqui no Brasil. Só para corroborar com o que o Jaime falou, só a ajuda que o governo federal deu, ou seja, esses R$600 por mês aí dentro, isso já soma 76 bilhões de reais no Brasil. 76 bilhões de reais no Brasil, só essa ajuda emergencial do governo federal. O nosso amigo Zé Marques, aqui, o Dedé, pergunta se a maximização da digitalização aumentaria o desemprego. Provavelmente, isso vai aumentar o desemprego porque isso vai ganhar produtividade, mas é uma necessidade. Infelizmente, é uma necessidade, porque se não fizer isso, a dificuldade vai ser manter seu nível de competitividade. Óbvio que pode não ser em todas as áreas, mas, com certeza, para mim, na minha visão, a digitalização precisa buscar ganho de eficiência. Ganho de eficiência. E aí a questão da necessidade das organizações. Jaime, quer comentar? Olha, eu gosto de uma explicação, uma resposta que o Milton Friedman, que é um grande arauto do capitalismo mundial, que infelizmente já faleceu, numa visita à China, ele visitou um canteiro de obras. E nesse canteiro de obras havia muitos funcionários, muitos trabalhadores chineses com pás manuais e um trator com uma pá mecânica parado. E ele perguntou por que está todo mundo com a pá manual e não usam o trator com a pá mecânica, que seria muito mais eficiente e produtivo. E o engenheiro disse, olha, eu sei disso, mas se nós usássemos o trator, nós íamos desempregar aqui milhares de pessoas. Ele falou, bom, então se é assim, por que ao invés de usar essas pás, vocês não usam colheres? Iria empregar muito mais gente. Mas esse exemplo dramatiza o efeito da mecanização e da digitalização. Você não tem como evitar esse processo, porque junto com esse processo vem o enriquecimento do país, o enriquecimento das pessoas, o aumento da produtividade. Essencialmente, a riqueza é criada pelo aumento da produtividade. E esse aumento, infelizmente, às vezes ele causa desemprego, mas ao mesmo tempo que ele vai causando desemprego, ele vai obrigando esse grupo que ficou desempregado a se requalificar, a se reposicionar em áreas em que agora haja aumento de demanda. E isso tem acontecido no mundo inteiro. Se você olhar, o mundo tem se criado muito poucos empregos na área industrial e mais empregos na área de serviço. Gente na área da saúde, cuidadores de idosos e na área de atendimento de restaurantes e tudo mais. Então, eu diria que sim, mas eu não me preocuparia efetivamente com este tipo de desemprego. O Tonico também me faz uma pergunta aqui dentro, gentilmente, nosso amigo Tonico, qual a maior ameaça no cenário externo para as empresas no médio e longo prazo? A maneira que eu vejo é assim, um grau de transformação e de mudança muito grande em tão pouco tempo, seja no comportamento de consumo, seja nas economias. Até então, por exemplo, na área industrial, eu vi até que você fez esse comentário na live que vocês fizeram, Tonico, e eu estava acompanhando, que você e o Jaime fez na Amazônia. Nós estamos falando da mudança da industrialização da China, talvez voltando para os países, para
para a Europa, para os próprios Estados Unidos, para o Japão ou para o Brasil, talvez sendo uma oportunidade para o polo industrial de Manaus. Só fazendo uma parte nisso, se a gente acha que não pode deixar as indústrias na China, porque dá concentração, acho que também nós não podemos deixar as indústrias do Brasil em São Paulo, né? Porque quando aparece lá um ditadória, também fecha o Brasil ali dentro, né? Quando São Paulo ali dentro cria esse problema todo para a gente. Então, acho que essas mudanças para mim são muito rápidas. Eu acho que o grande desafio do cenário das empresas vai ser conseguir se readaptar em toda essa velocidade. Não é fácil. Então, às vezes, você tem que digitalizar e não tinha nada. Tinha empresas que não tinham nenhuma venda pela internet. E de um dia para o outro, teve que correr atrás e criar ali dentro. Questão de capital. Apesar da gente ter, como o Jaime falou, o capital vai estar entrando, é difícil até esse acesso a capital. Principalmente no Brasil, dependendo ali dentro, ele é dificultador. Então, essa capacidade de readaptação, será que eu tenho internamente as pessoas capazes de dar esse salto na velocidade que precisa ser dado esse salto? Eu acho isso muito difícil. E uma outra coisa que eu acredito que é uma necessidade, e aí o Luciano, o meu amigo Luciano, meu compadre, está lá, o Luciano está lá na Bolívia assistindo a gente aqui, Jaime. Legal. Lá em Santa Cruz de la Serra, está dirigindo lá a KPMG lá dentro, o Luciano coloca, eu acho que eu quero juntar isso com o que o Tunico falou, a tutela do Estado. Eu acho que esse também é um desafio no médio e longo prazo. Os empresários dependerem menos do Estado. Menos do Estado. Menos do Estado para a política, menos do Estado para poder regular, menos do Estado. A gente precisa trabalhar. Essa é a visão. O capitalista ele tem que buscar exatamente isso. Ele tem que buscar o risco. Ele tem que buscar ser criativo, se reinventar. E uma coisa que a gente vê muito é isso, ou seja, uma dependência muito do que vai acontecer, do dinheiro que o governo vai colocar, de qual grau de incentivo que o governo vai colocar, da capacidade do governo de investir. Quem tem que fazer isso e buscar isso é o empresariado. Eu acho que esse, para mim, é um grande desafio da gente sair das mãos do Estado, principalmente nós, empresários brasileiros, e pensar no que nós podemos fazer. O Jaime gosta de citar, e se o Jaime me permite, eu vou citar um amigo comum, que é o senhor Irani Bertolini, e que boa parte aqui dentro conhece, e que construiu aqui em Manaus um estaleiro de primeiro mundo aqui dentro. Projeto holandês maravilhoso e um estaleiro excepcional de primeiro mundo. Não ficou esperando aqui dentro outro, um polo, mais incentivo, mais coisa para ser feito. Então, acho que esse, para mim, é um desafio importante para todos nós aqui dentro, é a gente andar um pouco mais sem a tutela do Estado. Não sei se o Gênio quer complementar alguma coisa. Uma das coisas, assim, eu sempre acreditei que o empresário devia ficar distante do poder, né? E dessa vez mais isso vem reafirmar. Eu acredito que aqueles que precisarem para sobreviver, usar dos recursos que o governo concedeu, que o façam, mas que se libertem deles com a maior rapidez possível, porque essas muletas, esses apoios não são definitivos, não são para ficar, não tem validade eterna. E, portanto, eu acho que, assim, mais do que nunca, essa crise demonstra que você deve depender o mínimo possível do governo e buscar o relacionamento mais distante que você puder, de todos os governos, de modo geral. Jaime, tem uma pergunta também do Flagmar que eu queria que você pudesse aqui dentro colocar. Quais as sugestões para os empresários para a retenção de talentos nesse momento de crise? Muito bem. Bom, uma das coisas que me ocorre é você realinhar os incentivos com funcionários que você não possa remunerar muito bem nesse momento. Vamos imaginar, nesse momento, olha, tem um funcionário que eu gostaria de manter, mas ele custa R$10.000 por mês e, nesse momento, minha empresa não pode pagar. Mas você tem como negociar, vamos dizer, incentivos lá na frente, incentivos de prazo mais longo, que quando a sua organização voltar a ter rentabilidade, por exemplo, você possa oferecer uma participação maior nos resultados e coisas desse tipo. Lembrando que há mecanismos hoje no Brasil, já há mais de 20 anos, que é o mecanismo de participação em resultados, um mecanismo extraordinário, altamente vantajoso para as organizações e que, surpreendentemente, poucos empresários adotam.
eu recomendo fortemente que a maioria das empresas, independentemente do regime tributário que elas tiverem, é melhor para aquelas de lucro real. Mas mesmo para os outros de lucro presumido ou outros regimes tributários, vale a pena porque você alinha os incentivos da sua organização com a vontade do seu colaborador. Então, aquele confronto que havia no passado, os interesses do proprietário vão numa direção, os interesses do funcionário vão em outra direção, eles são eliminados com um programa de participação e resultados. Não precisa dar ações para os funcionários, não precisa da participação no capital da empresa. Mas se você o fizer através de um programa de incentivos, premiando ele por desempenho, seja nas vendas, seja na produtividade, ou seja nos resultados, essa seria a minha sugestão, que esse tema fosse revisitado por aquelas empresas que ainda não têm esse mecanismo para conseguir reter os talentos. Eu vou responder uma pergunta e depois volto para você, uma do Adélio. Tem uma pergunta também do Fragmar, falando se vale a pena aumentar o endividamento, aproveitando linhas de crédito que as empresas têm, mesmo sem ter necessidade de capital de giro. Eu acho que isso aqui dentro é absolutamente singular, cada situação. Muitas vezes a sua empresa está, ou uma empresa está, com uma distância muito grande da capacidade que ela precisa, por exemplo, para se digitalizar, para se reinventar. Então, não é mais só uma questão de operacional, do capital de giro operacional. Talvez ela vai precisar agora de uma necessidade, de um investimento, para poder realmente fazer frente a essa necessidade de se modernizar mais rápido. Uma outra situação vai depender também muito do seu setor. O Jaime colocou, olha, tem setores aqui dentro que vão perder 20%, mas vão voltar a 80%, e também deu uma resposta de 6 meses a 1 ano e meio, dependendo de uma situação. Você pode estar num setor que essa recuperação vai vir mais rápido. Então, provavelmente, talvez você não precise, porque você mesmo vai gerar caixa. Mas, às vezes, você pode estar num setor ou estar numa posição da sua empresa no setor com que essa recuperação de caixa vai vir de uma forma mais lenta. Aí, para que isso não fique ali dentro, trabalhando com a água aqui dentro, à altura do pescoço, vai precisar de você, às vezes, ter um certo conforto aqui dentro em relação à caixa. Sem caixa, uma empresa sem caixa, trabalhando com a água aqui, é muito difícil de administrar. A gente acaba tomando muitas decisões em cima do urgente e com pouca vontade aqui dentro de tomar algum tipo de necessidade de investimento de risco que é importante para a organização. E o Adélio volta com a pergunta para você, Jaime. Jaime, a Amazônia aqui com sustentabilidade pode ser um produto de geração de renda para a nossa região? Bom, assim, a Amazônia é um continente, né, Adélio? Então, você que está aqui e empreende aqui, conhece tanto quanto nós a heterogeneidade da região. Assim, o meu pai já escreveu muito, escreveu 40 livros sobre a Amazônia e tem até uma frase que é importante, que diz que a sustentabilidade passa pela viabilidade econômica, pelo alcance social, pelo lidar com o ambiental e pelo lidar com o político. Então, a Amazônia não tem conseguido equacionar essas 4 forças adequadamente. Portanto, eu não estou hoje tão otimista quanto ao futuro da região, quanto já fui no passado, porque vejo que todas as vezes que se quer fazer um projeto grande na Amazônia, independentemente do mérito desse projeto, encontra-se enormes dificuldades. E a palavra sustentabilidade ela é muito diferente da minha visão, por exemplo, da visão da Greta, lá na Suécia. Então, ou da visão de alguns outros políticos. Para eles, é absolutamente insuportável que você desmate 20 quilômetros quadrados de floresta. Portanto, eu acredito que o mundo está ficando menos tolerante, infelizmente, com qualquer, vamos dizer assim, utilização dos recursos ambientais. O que não faz sentido, porque nós precisamos dos recursos ambientais, mas a Amazônia entrou, infelizmente, para
o grupo de palavras, o grupo de regiões que são muito pouco viáveis. O estado de Rondônia ainda é uma exceção. Vocês lá estão de parabéns, que conseguiram usar os recursos de vocês, usar um pouco mais dos recursos da floresta e das terras e etc. Nós, aqui no Amazonas, fomos pelo caminho da preservação, ficamos com 97%, 98% da floresta intacta e sem alternativas à Zona Franca de Manaus, porque a maior parte das alternativas passam pelo uso dos recursos naturais. Não conseguimos nem asfaltar as estradas, ou explorar o minério, ou definir alguns portos, fazer gasodutos, tudo isso ficou enormemente difícil. Eu acho que poderia ser um produto, mas infelizmente eu não estou com tanta convicção como tive no passado. Eu penso igual. Tem uma pergunta aqui do Henry. O Henry pergunta para a gente a questão de pequenas e grandes empresas. O que se acentua de diferença, por exemplo, num momento desse de crise? Acho que eu e o Jaime podemos falar. Eu colocaria assim, uma grande empresa, às vezes, tem uma estrutura maior, ela tem uma capacidade, por exemplo, de caixa maior, às vezes uma capacidade de estrutura de capital que uma pequena, por exemplo, não consegue. Naqueles dados que foram feitos dentro dos Estados Unidos, mostrando, por exemplo, que, numa média, os restaurantes tinham 16 dias de capital de giro. Então, restaurantes menores, óbvio. Então, esse, por exemplo, é uma dificuldade. Às vezes, uma pequena empresa, num momento desse, ele não tem nem a capacidade, nem a estrutura de capital, de caixa e nem de pessoas, por exemplo, para conseguir aguentar e conseguir atravessar um deserto muito grande de redução da demanda, redução de venda. Por outro lado, uma pequena empresa é mais ágil. Ela toma uma decisão de uma forma mais rápida, ela consegue, muitas vezes, se reposicionar de uma maneira mais rápida. Há algumas empresas que são tão gigantescas que elas se perdem dentro delas mesmas e aí tem uma certa dificuldade. Vou deixar o Jaime ver. Eu gostaria só de adicionar uma observação que eu tenho visto e que tem me surpreendido. São poucas as organizações que têm recorrido ao capital dos sócios. A maioria tem recorrido a empréstimos. E, no meu entendimento, essa crise é uma crise para os sócios mostrarem comprometimento com a organização, metendo os seus recursos pessoais na empresa nesse momento. E talvez isso tangencie um pouco a pergunta que foi feita aqui, mas eu acredito firmemente que está errado, os governos terem concedido essa montanha de crédito, disponibilidade para as empresas, sem exigir um mínimo de contrapartida e de comprometimento dos sócios nesse processo. Em alguns casos, talvez isso vá acontecer. Mas eu acho que sim, eu acho que esse é um dos aspectos importantes. A lição que o aprendizado que tem aqui é que você precisa ser brutalmente conservador nos seus negócios no Brasil e no mundo atual. Então, aquelas empresas que tinham uma estrutura mais conservadora, não se trata nem de ser empresa menor ou empresa maior. Aqueles que cresceram mais comedidamente e que não se alavancaram tanto, provavelmente vão se sair melhor. Eu sempre digo que o Brasil não é um país para você se endividar demasiadamente, porque nos últimos 20 anos, por exemplo, nós tivemos 10 recessões técnicas, 10 recessões em 20 anos, ou seja, 10 períodos de pelo menos 2 semestres consecutivos de retração do PIB. É muito. Então, o empresário brasileiro vive em altos e baixos. E se você é um empresário menor, tem que ter uma estrutura de capital mais forte para poder navegar por essa turbulência toda. É assim que eu vejo esse aspecto. Até quando eu coloquei lá no início o líder ali dentro, o dirigente com ele mesmo, Jaime, era isso que eu queria dizer quando eu coloquei. Ele tem que ter uma decisão do que ele quer e do que ele não quer. Porque se ele realmente não se comprometer com a empresa dele, ele não quer colocar o recurso dele, ele não quer colocar o bem dele em garantia na hora de buscar o empréstimo. Então, ele tem que reavaliar se realmente ele quer continuar como dirigente na empresa dele.
ficar esperando o governo, foi o que eu mais escutei como consultor nesses 60 dias, era das linhas do governo. Cadê as linhas do governo? Cadê o dinheiro do governo? Enquanto a gente tiver esse posicionamento, a gente vai ficar sempre dependente do governo. O Luciano também colocou aqui dentro, quer dizer, realmente é o papel do sócio. Hoje ainda, com os meus amigos que estavam aqui dentro, alguns estão assistindo, eu falei, o grande capital, o grande recurso social de uma empresa privada é os empregos, pagamento de impostos e a geração de lucro para continuar reinvestindo no negócio. Esse é o grande papel social das organizações. Não é fazer pracinha, e nem comprar cesta básica, e nem aí por diante. Certa vez, numa das reuniões internas, esse assunto surgiu nas nossas organizações, e eu sempre sou muito conservador com relação a tomar dívidas, né? E alguém perguntou na ocasião qual seria, vamos dizer assim, meu posicionamento com relação ao endividamento para acelerar o crescimento da organização. E a minha resposta foi o seguinte: eu estou de acordo com a empresa se endividar até o limite da capacidade dos sócios de arcarem com essas dívidas, né? Ou seja, esse é o limite de quanto a empresa. De tal modo que você se sinta responsável por aquilo que efetivamente está. Eu acho que essa crise nos faz pensar, nos remete novamente a esse nível de responsabilidade, de compromisso. Tem uma pergunta para você do Ximenes. Se houve algum erro que eu cometi durante a crise no passado e que tem te ajudado a enfrentar? Olha, eu acho que os maiores erros, assim, já tenho 63 anos, então já vi outras crises, inclusive plano Collor, né, quando confiscaram o dinheiro de todo mundo, e vários outros planos econômicos, etc., que não foram, vamos dizer assim, tão grandes para muitos quanto está sendo essa crise, mas para outros foram. Então, assim, o que eu vejo é que agora, já com o benefício da experiência, eu me impactei muito menos nessa crise, muito mais serenidade na condução dos negócios do que no passado. Se antes eu achava que você tinha que tomar uma dezena, uma dúzia de decisões por dia e colocar toda a organização em movimento, eu continuo achando que há necessidade de ter um bias for action, né? Ou seja, de ter uma tendência a realizar, mas aqueles que se mexeram demasiadamente erraram muito, porque o processo foi tão fluido, mudava com tanta frequência, que havia um número ideal de mudanças a serem adotadas pelas organizações. Então, foi preciso se mover? Sim, foi preciso se mover, mas eu acho que não é aquele movimento frenético, desesperado de ter que tomar, entrando gente na sua sala e você tomando decisões, virando uma máquina de decisões. Quem fez isso provavelmente trabalhou dobrado ou triplicado, desfazendo aquilo que havia feito. Então, eu diria que o maior erro, e que agora eu acho que eu cometi menos, é tratar esse assunto com muito mais serenidade, sabendo que isso vai passar, né? E que o mundo vai mudar, mas a mudança também não é assim, a ponto de você ter que recriar tudo novamente. Eu concordo com o Jaime em gênero, número e grau. Eu acho que a gente precisa ter um grau de serenidade muito alto. O Jack Welch, o executivo da GE, falava uma coisa que eu acho importantíssima, porque o dirigente precisa ser o líder da empresa, precisa ter senso de realidade. Realidade. Nem de mais, nem de menos. A realidade. Enxergar a realidade como ela é. Às vezes a gente não gosta disso. Entra em processo de negação por um lado ou por outro, né? Alguns achando que não vai mudar em nada e que pronto, é só abrir que está tudo certo, e outros aqui dentro que entram em pânico. Eu acho que nem uma coisa nem a outra é o grau de serenidade. Nosso amigo Carlos aqui, Jaime, o que vocês pensam da retração de compras online após a reabertura do comércio? Eu vou falar um pouquinho, passo para o Jaime. Assim, é óbvio que você vendia, às vezes uma empresa vendia 7%, 5% no online. Aí agora ela fala, agora aumentou, agora nós estamos vendendo 50% no online.
Não, ele não tá, esses 45% que agregou não é online. Isso aqui dentro é porque a empresa está fechada, o único canal que tem é o online. Eu acredito que quando passar isso, a minha visão, o Jaime também já colocou, é similar, acho que as pessoas voltam a ter uma vida normal, as pessoas querem se relacionar, querem também numa loja física, e obviamente, então, ou seja, naquele percentual que você tinha de venda online antes, eu acho que houve agora um aprendizado no online, muita gente que nunca tinha comprado no online, comprando no online, as pesquisas já mostram isso, a McKinsey fez uma pesquisa dessa, o Google demonstrou isso, outras empresas já colocaram isso, que elas passaram a comprar no online. Então, se a gente pensar na retração, Carlos, se for aquilo que está se vendendo hoje no online, obviamente, para mim, isso vai reduzir. Mas, para mim, vai ficar uma quantidade de compra, uma demanda no online maior do que era no antes da pandemia, pelo aprendizado, muita gente deixou de ter medo. Se eu posso dar um exemplo, a minha mãe ia no banco. Minha mãe tem 76 anos. Minha mãe é formada em contabilidade e minha mãe ia no banco. Tá? Ela ia no banco. E demorou esses anos todos e minha mãe não queria usar o aplicativo no banco. Agora minha mãe está usando o aplicativo do banco. Ou seja, ela deixou de ir no banco e aprendeu a não ir no banco. Então, esse aprendizado, eu acho que ele fica. Vou deixar o Jaime também comentar. Olha, o varejo brasileiro era aproximadamente 6% do total do varejo brasileiro era digital antes dessa crise. Se somar tudo que é vendido online, por e-commerce, etc., esse número vinha crescendo aproximadamente 20% ao ano. Nos Estados Unidos, esse número já é em torno de 13%, na China, em torno de 20%. Então, a gente já sabe o potencial de crescimento disso. Eu acredito que, vamos supor, nós vamos sair de 6, talvez, para uns 8 ou 10 mais rapidamente do que se não tivesse acontecido a crise. Então, a velocidade aumentou, aquela história dos 3 anos em 3 meses. Né? Então, vai voltar para a reabertura, o varejo terrestre, com certeza vai voltar, e nós já estamos vendo, à medida que os shoppings abrem, né? Na própria loja de vocês, na Foto do Nascimento, o Carlos eu passei outro dia, estava cheio de gente lá, gente querendo experimentar videogame, etc. E tal. Então, eu acredito que isso vai voltar, mas como o Marcos falou, vai voltar acelerado, não vai voltar completamente nesse processo e como eu falei, eu acho que isso instiga a todos os varejistas a correrem nessa direção. Então, acho que a gente pode usar a pergunta do Sidney aqui para a gente encerrar a nossa live, Jaime. A pergunta dele foi, da opinião nossa, qual será o maior legado com a crise? Acho que, então, se você quiser iniciar, a gente pode, nós dois respondemos essa pergunta, na opinião de cada um. Acho que é uma boa forma da gente fechar. O que mais me impressionou nessa crise, com toda sinceridade, foi a irracionalidade humana. Com toda sinceridade, eu gostaria de dizer, olha, eu estou levando um legado positivo dessa crise, mas o que mais me impressionou foi a facilidade com que o mundo fechou sem que houvesse ciência que justificasse isso, evidências que justificassem isso na proporção que foram feitas. Sem que nós analisássemos com alguma profundidade os custos de fechar a economia, inclusive para a saúde de muitos, né? Os custos de perda de anos escolares, os custos de perda de pessoas que deixaram de se tratar, de anos de vida que se vão perder pelo fato das pessoas terem empobrecido. Ou seja, mesmo que o critério fosse salvar vidas humanas ou salvar anos das vidas humanas, mesmo que o critério fosse esse, então nós não deveríamos ter tomado todas essas decisões. E eu quero dizer o seguinte, eu não concordo nem um pouco com a ideia de que você tem que salvar uma vida humana a qualquer custo. Não é assim que o mundo funciona. Se fosse assim, os limites de velocidade nas estradas não seriam 80, 90, 100 km por hora. Seriam 30 km por hora, porque com 30 km morre muito menos gente, se é que vai morrer alguém, do que a 80, 100 km por hora. E por que não colocamos 30?
e sim 100, porque a economia precisa de produtividade e de eficiência. Sabemos que vamos matar mais gente, mas ainda assim nós tomamos a decisão de que o limite de velocidade é 100. Na Alemanha, vai ao extremo. Tem algumas highways que não têm limite de velocidade. Você pode dirigir a 140, 180 quilômetros por hora. Então, o que me surpreendeu é com o grau de conhecimento que nós temos já nesse mundo, com tanta gente inteligente, tanto economista capaz, tanto cientista, tanto médico, tanto sanitarista, tantas organizações mundiais que recebem bilhões para estudar isso, dizendo que se você toca num botão do elevador, o vírus dura 3 dias naquele botão e todo mundo agora tem que lavar a mão e nunca ninguém fez um teste para provar que o vírus dura 3 dias no botão do elevador. Ou seja, foi uma irracionalidade sem limites e isso me impressionou. Ou seja, o legado foi que a natureza humana é muito mais facilmente influenciável do que eu imaginava. Até do ponto de vista de marketing, talvez tenha um legado positivo aí, que seja mais fácil de influenciar as pessoas do que se imagina. Mas, para mim, esse foi o grande choque nessa crise. Eu também acho. A opinião minha é exatamente a mesma. Eu me recordo que num domingo qualquer desses 2, 3 meses, eu e o Jaime trocamos um WhatsApp sobre essa questão de como essa irracionalidade era tão grande. E aí eu até escrevi um artigo e falei para ele, olha, esse artigo é a tentativa de responder a provocação que você me fez, como é que a gente é tão irracional assim. É um absurdo completo. Eu acho que talvez o legado que tem que existir é de como nós não fazemos isso novamente. Eu acho que agora, passado, a gente tem que olhar e fazer uma autocrítica. Cada governo, cada líder, cada pessoa, cada cidadão, cada ser humano tem que fazer um autocrítico, olhar para ele e falar como eu fui tão manipulado dessa forma através do medo. Napoleão dizia que 2 coisas alavancam o homem, o interesse e o medo. E isso foi utilizado agora. Nós estamos vendo aí dentro operações da Polícia Federal, colocando aqui dentro porque governadores que compraram superfaturados, prefeitos superfaturados, quer dizer, foi um desastre esse tipo de coisa. Em determinado momento que eu escrevi o artigo, um dos artigos, naquele momento nós tínhamos cerca de 17%, se eu não me engano, dos municípios brasileiros tinham algum caso de Covid confirmado. Mas 90% dos municípios brasileiros já tinham decretado estado de calamidade pública. Quer dizer, é um absurdo completo. E a partir daí poderiam comprar sem licitação, sem as regras de compliance que a área pública precisa. Acho, então, que talvez o legado, pegando a mesma coisa, exatamente o que o Jaime falou, mas seja um legado de autocrítica, de cada um se avaliar e entender, porque vão surgir outras coisas, o medo novamente vai ser utilizado e a gente precisa estar avaliando até que ponto a gente vai deixar de ter uma sanidade, serenidade, lucidez e vamos embarcar numa situação dessa novamente. Acho que é isso. E, Jaime, queria te agradecer muito aqui dentro. Para mim é sempre um aprendizado trabalhar com o Jaime. Eu tenho um orgulho enorme dessa relação nossa de amizade, de trabalharmos juntos. Novamente, reforço, para mim, é a mente mais brilhante que nós temos nesse estado. E com toda sinceridade. E espero que tenha sido, agradecer a todas as pessoas que assistiram e espero que realmente tenha sido produtivo a todos. Vai ficar gravado, sim, depois logo isso vai para o canal do YouTube da MB. Mas muito obrigado a todos. Jaime, deixar você também se despedir. Eu só quero agradecer, dizer que não quero deixar a impressão aqui de que não é para tomar nenhum cuidado do aspecto sanitário. Simplesmente houve essa epidemia e, naturalmente, você não tem como evitar. Mas o que me impressionou foi esse exagero no tratado. No mais, agradecer o interesse dessas pessoas que estão conosco durante essa hora e meia já, e ao convite do Marx, e desejar a todos, todos empresários aí, sucesso e prosperidade e coragem nesse momento. Gente, obrigado. Um bom final de tarde a todos nós, uma noite de paz. Obrigado, Jaime, mais uma vez. Grande abraço a todos.